Aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos, de reflexões, junto ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós da comunidade espírita, Caminheiros do Amor, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Santo Amaro, São Paulo, sempre nos reunimos e temos essa oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em nossas reuniões, nas palestras públicas. Isso tem trazido para nós muitas oportunidades. Oportunidade de conhecermos a nós mesmos, conhecermos a mensagem do Mestre Jesus, conhecermos a verdade sobre o mundo espiritual, conhecermos um bocadinho mais sobre Deus, sobre o nosso Pai amoroso, a questão das oportunidades que Ele nos oferece, e essa é uma delas. Então vamos aproveitá-la, vamos fazer a nossa prece, pedindo aos benfeitores espirituais que iluminem o nosso pensamento, o nosso coração, que nos ajudem nesse instante a abrir portinhas para que esse entendimento que chega do Evangelho de hoje possa trazer muita luz. Luz que irá ajudar para cada um de nós trilhar um caminho de mais calma para conosco mesmo e para com os irmãos que vão conosco, de mais fraternidade, aprendendo a relevar as dificuldades do outro e as nossas mesmos. Estas mensagens do Evangelho são pequeninas sementinhas que pedimos assim aos benfeitores espirituais, nos ajudem a cuidar dela num cantinho especial do coração, para que elas possam florescer, dar muitas flores de alegria, de esperança, de consolação para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aqui estamos então finalizando o capítulo 3, que tem o título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. É interessante a gente até lembrar, já que nós estamos no final, né? Nós estamos naquela parte que é a condição dos espíritos, né? Que vão trazendo as suas mensagens, a instrução dos espíritos, né? Tinha até esquecido aqui, mas chama-se Instrução dos Espíritos, a última parte de cada capítulo. Então, no item de hoje, a gente vai ver uma mensagem de Santo Agostinho, que fecha o capítulo. Mas é bom a gente lembrar como começou esse capítulo, né? Então, a gente tem um trecho do Novo Testamento e é Jesus falando aos seus discípulos, né? Estava conversando com seus discípulos porque ele estava prestes a ser crucificado. Então ele diz lá para os discípulos, né? É numa reunião que ele tem com aqueles homens, explicando para aqueles homens que eles não se desesperassem, né? Que eles mantivessem a fé. Então Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus certamente fala tudo isso, porque aqueles homens, naquele momento, sofreriam um grande impacto com a ausência daquele mestre, né? Eles não teriam a mesma condição que temos hoje de entender a vida espiritual. Então, Jesus estava preparando aqueles homens para que eles pudessem dar continuidade a todo o trabalho que deveriam dar. E é graças a esse trabalho que esses homens se devotaram, empreenderam forças e dedicação é que nós temos o cristianismo hoje em todos os cantos da terra. Então, essa mensagem que Jesus passa àqueles homens naquele momento, ela ressoa por todos os tempos até hoje, né? E é aquela mensagem de esperança, é a mensagem que consola, é a mensagem que nos dá força, nos traz luz para caminhar mesmo em meio aos temporais da vida. Tanto aos temporais físicos
Porque sim, existe, né, os tempos de muito frio, de muito calor, de secas, é a realidade do nosso planeta. Mas também nos tempos mais exigentes da nossa vida espiritual, da condição, do aprimoramento que viemos fazer aqui no planeta, né? Então, sim, a vida é feita de fases. Temos as fases fáceis, mais tranquilas, mas temos também as mais difíceis. E essa fala de Jesus traz para a gente esse frescor, né? Esse fresh, daquela certeza, daquela mão estendida sempre para todos nós. E aí nós vamos caminhando ao longo do capítulo, entendendo que o Pai, ele está sempre presente, né? Que existe sempre para todos nós oportunidades e que, de acordo com a nossa evolução espiritual, nós ocupamos espaços. Então, nesse capítulo, a gente percebe bem o que a doutrina espírita vem trazer para nós, que o espírito é o ser inteligente da criação, que ele no começo é criado simples e ignorante e tem um destino que é a perfeição. Dentro deste caminho todo que o nosso espírito vai fazendo, nós vamos ingressando, né, e saindo da condição material. Cada vez que a gente ingressa na condição material, a gente é revestido de um corpo físico, tem a oportunidade de encontrar com outros irmãos, conhecidos ou não de outras reencarnações, para trilharmos uma série de oportunidades, né? E cada vez que a gente tem que reencarnar, nós somos colocados em um planeta, numa condição relativa ao nosso patamar espiritual, a nossa maturidade espiritual. Então, se hoje estamos aqui encarnados no planeta Terra, é porque o nosso espírito necessita das oportunidades que este planeta oferece para nós. Seria como se fosse uma escola para cada um de nós. E assim todos os mundos, né, da criação, todos os sóis, porque também os sóis são habitados por espíritos mais elevados, né? Assim o nosso Sol e outros astros. O universo é feito de casas, de moradas, para nós espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Sim, porque existem também cidades, fases, etapas espirituais onde a gente se encontra em determinados locais, que podem ser locais na faixa espiritual, mas que pode também ser um local num planeta destinado a determinada vida espiritual. Então, como diz Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Há moradas para todos nós, para cada um dos filhos de Deus, na condição em que se encontrar, seja na condição material, na condição espiritual, e sempre relativo à sua capacidade espiritual, ao seu degrau de adiantamento espiritual. Nós vamos nos situar sempre de acordo com esta condição. E hoje o item que traz aqui Santo Agostinho para nós, ele vem falar sobre a progressão dos mundos. E é uma coisa maravilhosa, né? O estudo do desenvolvimento de tudo que existe ao redor, né, de nós, do planeta Terra, o universo. Então, lá para trás, na nossa ciência, o nosso irmão Giordano Bruno, que foi um homem, né, de fé, mas ao mesmo tempo pesquisador, cientista, lá muito atrás ainda, né, naquela fase difícil da Idade Média, né, e o Giordano Bruno, ele estudava a condição da Terra, do planeta, né, e ele já havia percebido que a Terra não era o centro do universo, né,
como assim pregava a religião na época, né? Que era a Senhora da Verdade. Giordano Bruno é da fase da Inquisição. E Giordano Bruno, então, pesquisando, estudando, ele entendeu que a Terra, assim como outros planetas, é que giravam ao redor do Sol. E isso, para a condição da época, falar sobre essa descoberta era uma blasfêmia, né? E o Giordano Bruno ficou muito tempo naqueles estudos. Ele teve um sonho. Ele realmente era um espírito bem elevado para aquela época. E ele foi levado acima, né, em espírito, para ver o universo. E realmente ele teve aquela visão de ver a Terra, os outros planetas girando ao redor do Sol, né, nas suas órbitas. Ele viu o universo espiritualmente. E depois ele retornou ao corpo físico quando acordou. Isso foi um sonho dele, né? E aí ele realmente teve que, na condição de espírito elevado, ele não tinha como mentir, né? Então ele vai falar a verdade à sua comunidade religiosa e acaba sofrendo, né, a condição da perseguição até a sua morte. Bom, nós estamos aqui com Santo Agostinho hoje falando para nós sobre a progressão dos mundos. É outro irmão também que já esteve encarnado na Terra e que vem falar para a gente dessa beleza que o Giordano Bruno assistiu enquanto aconteceu esse sonho, né? Então é a realeza do universo, a beleza do universo, a majestade da criação de Deus. São toda essa variedade, multiplicidade de astros, de estrelas, de constelações e tudo mais que existe aí fora, né? E o importante na mensagem aqui de Santo Agostinho é entender que existe para toda a criação, né? Não é só para os homens, existem leis que governam, que mantêm tudo funcionando de forma harmoniosa e bela, né? Uma dessas leis é a lei do progresso. Tudo que é criado por Deus, seja os seres inanimados, os minerais, todos os elementos, né, da natureza inanimados, os metais, não metais, eles e todos os seres animados, seja do reino vegetal, animal ou hominal, nós estamos inseridos dentro dessa lei do progresso e, lógico, os espíritos, porque são os espíritos que habitam a condição hominal, não é? Tudo. E isso vai para todos os estágios do progresso desses mundos. Como nós vimos neste capítulo aqui, nesse universo, nós temos mundos para todos os degraus de avanço das criaturas. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes. Cada um desses mundos com as suas características, dando oportunidade aos espíritos poderem ali reencarnar, quando ainda há necessidade do reencarne, para fazer as suas experiências, para evoluírem através das escolas. É necessário também entender que, além da lei do progresso, existe também a questão da lei da destruição, que tem uma característica bastante material para os planetas que servem de morada aos espíritos que ainda necessitam de um corpo material. A lei da destruição, conforme vai se avançando a categoria de avanço dos mundos, não é? De melhoria dos mundos, ela vai tomando outras características, vai tendo outras formas de agir a lei da destruição. Aqui no planeta Terra, como bem conhecemos, a lei da destruição é necessária para que o velho, aquilo que não se adapta mais à condição de uso, ele se vá para que o novo possa surgir. É assim que aqui temos esta lei. E quando a gente vai buscar essa lei lá no Livro dos Espíritos, ela está no livro 3º,
é o livro das leis morais, e a gente vai encontrá-la no capítulo 6, Lei da Destruição. Então é muito interessante, né? Porque o Kardec, ele vai perguntar para o plano espiritual a respeito da lei da destruição, e os espíritos falam, olha, a lei da destruição ela é necessária para haver essa reciclagem, essa renovação, que faz parte do aprimoramento das coisas que estão, de todos os seres que estão aqui no planeta, né? É assim que estamos avançando. Até o nosso modelo físico, que era bem feinho, coitado, lá no mundo do homem das cavernas, no mundo primitivo, hoje o nosso corpinho é muito mais bacana, muito mais apropriado, evoluiu, mas por conta da lei da destruição. Então, diz aqui os espíritos, a lei da destruição é necessária para a renovação, mas a gente não pode abusar dela. Nós não podemos, né, trabalhar para que haja a destruição, porque por si só, por todas as leis que governam, a destruição ela chega no momento certo e ela causa essas transformações. Então a gente vai vendo que através de toda uma dinâmica nós seres criados por Deus, nós vamos nos aperfeiçoando e evoluindo. Aí no livro da Gênese, que é um outro livro que a gente poderia encaixar aqui nos nossos estudos, a gente tem, é o capítulo 6 que vai falar sobre a uranografia geral, que vai falar sobre a progressão dos mundos, sucessão eterna dos mundos, que à medida que se avança, eles também evoluem, eles também acabam, né? A gente vê agora, através dos estudos, né, dessa sonda espacial, o James Webb, ele tem trazido para a gente fotos, né, de sóis sendo criados, planetas sendo destruídos, engolidos por buracos negros. Então, para o universo, funcionam essas leis e é necessária para que haja equilíbrio, haja essa condição de renovação. Então, é interessante ler este capítulo da Gênese, né, como dissemos aqui. E lá numa partezinha, no item 56 desse capítulo que lemos, existe uma mensagem muito bonita que o plano espiritual traz. E aí diz assim: mas a essa ideia iminente, acertada da criação, é preciso juntar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance dos nossos entendimentos. Esses astros que se harmonizam no seu vasto sistema estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais do mesmo destino, que hão de se encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e que se encontrarão de novo conforme suas mútuas simpatias. É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes, é a grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. Pois é até assim emocionante da gente ler, né? Aí depois um pouquinho mais para frente no item 64, esses espíritos dizem a respeito da variedade das condições de vida que existem no universo. Não vejais, pois, nunca, em torno de cada um dos sóis do espaço, sistemas planetários semelhantes ao vosso. Não vejais nesses planetas só os supostos 3 reinos da natureza que ocorrem em torno de vós, mas pensais ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem é igual ao outro, em todo o gênero humano, também uma diversidade prodigiosa tem sido espalhado pelas moradas etéreas que flutuam no espaço sideral. Do fato de que a nossa natureza viva começa com o zoófito e termina com o homem,
do fato de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, que o elemento líquido a renova constantemente, que as estações fazem suceder nesta vida os fenômenos que as distinguem, não se deve concluir que os milhões de mundos que vagueiam no espaço sejam semelhantes a este no qual habitam. Longe disso. Eles diferem segundo as diversas condições que lhes foram atribuídas e conforme seus respectivos papéis no cenário universal. Essas são as pedrarias variadas de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável jardim. Muito lindo. Aproveitem, meus irmãos, as boas leituras. Aqui estamos com a Gênese, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Abram e leiam os livros, são verdadeiros tesouros que trazem para a gente esse entendimento, a paz, a calma, a tranquilidade, para que a gente possa lidar com a realidade que estamos vivendo do aqui e agora. Ensinamentos importantes que trazem luz para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus continue hoje e sempre conosco. Que assim seja.